Ele bateu a porta da sala de conferências com tanta força que o quadro branco caiu da parede. Nem pisquei. Continuei olhando para a planilha impressa. 3 cópias, destacadas em cores, campos estreitos como meu maxilar. Seu rosto estava vermelho, mas não de bebida, não de sol. Era pânico por causa do orçamento. Ele segurava a fatura como se fosse radioativa. Você pode me explicar que diabos é isso? Levantei os olhos, com uma expressão impenetrável. Parece uma fatura de licenciamento. Ele sabia disso. O logotipo no papel timbrado era claro e corporativo. O endereço era de outro estado. Mas o que ele não sabia, o que o corroía por dentro como cupins em uma varanda podre, era quem diabos pertencia à licença. Ele era orgulhoso demais para perguntar e assustado demais para adivinhar. Vamos voltar 6 meses. Naquele dia, ele disse, seja grato por ter um emprego. E eu estava na nossa 62ª semana. Na oficina, estava mais quente do que no sovaco de Satanás, e a ferramenta que eu inventei. Sim, inventei, não otimizei, como eles gostam de dizer nas apresentações, tinha acabado de nos salvar de mais uma auditoria de qualidade desastrosa. Lembro-me de sua silhueta, parada em frente ao ventilador. Braços cruzados sobre o peito, como um ex-jogador de futebol do ensino médio cuja glória murchou sob o peso de 2 divórcios e um vício em dirigir embriagado. Ele disse isso sem piscar, como se estivesse me fazendo um favor ao me permitir desenvolver projetos multimilionários pelo mesmo salário de 3 anos atrás, quando eu ainda implorava por horas extras. Concordei em silêncio, mas a raiva criou raízes naquela noite, raízes que brotaram direto na minha garagem. Minha garagem estava cheia de segredos, peças antigas de motocicleta, um balcão de bar inacabado que comecei a construir quando meu casamento ainda estava em chamas, e o protótipo dessa ferramenta. No meu íntimo, eu a chamava de Razor Frame. Não me pergunte por quê. Talvez porque ela cortasse o tempo de configuração como manteiga e mantivesse tolerâncias tão rígidas que nosso especialista em controle de qualidade se aposentou mais cedo. Mas eles não sabiam que a versão final não precisava pertencer à empresa. Veja bem, no início do desenvolvimento, usei minhas ferramentas pessoais, meu laptop doméstico, minhas horas extras, e o mais importante, o RH nunca me fez assinar uma renúncia aos direitos de propriedade intelectual. Os sistemas falharam durante a integração e Carla jogou na minha cara. Cuidaremos disso mais tarde. Mas esse mais tarde nunca chegou. Enquanto eles estavam ocupados com algo importante, colando logotipos da empresa em slides para feiras, eu estava enviando e-mails para um advogado de patentes em Minas Gerais. Ele trabalhava rápido e barato, especialmente se um bom uísque acompanhasse o pagamento. Em abril, minha Muffin LLC nasceu. Em maio, solicitei a patente. Em junho, a estrutura de licenciamento estava pronta. Tudo quieto. Tudo legal. E tudo meu. E então me escondi, esperando a minha hora. Deixe-os viciar-se nesse desenvolvimento. Deixe-o se tornar indispensável para eles. Eu até lhes dei uma atualização com correção de bugs através de um e-mail anônimo da equipe de desenvolvimento que criei apenas por diversão. Enquanto isso, eu estava preparando a armadilha. A empresa tentou implementar a Razor Frame na fábrica na Argentina. E então a cláusula de pagamento de royalties foi acionada, que eu havia escondido cuidadosamente no texto do contrato de licenciamento. Um mínimo de 5 dígitos por mês para cada dispositivo. E aqui estamos nós, ele segurando a fatura como se ela contivesse entrais e eu tomando meu café frio de ontem como se fosse um vinho requintado. Ele se sentou, desta vez sem gritar. Ele sussurrou. Você tem alguma ideia de quem fez isso? Deixei o silêncio pairar entre nós, como um terceiro convidado invisível na sala. Ele olhou para mim, os olhos semicerrados, depois voltaram para as linhas da fatura. Letras pequenas, jargão jurídico. E então a ficha caiu. Os lábios do inventor Rafael Souza se moveram, mas nenhum som saiu. Como se seu ego tivesse sido atingido por um pé de cabra. Eu sorri levemente. Ele ficou em silêncio por 30 segundos. Apenas sentado e piscando, como se alguém tivesse puxado o plugue da tomada que alimentava seu cérebro. Sua mão pairava sobre a fatura, como se ela pudesse mordê-lo. Eu observei as engrenagens tentando girar, mas seu cérebro treinado em MBA se recusava a reconhecer a simples verdade. Aquele cara que ele humilhou na frente de uma dúzia de executivos. Aquele cara que ele negou um aumento, comprando uma nova Harley para si mesmo. Aquele cara que ele chamou de substituível no meio de um almoço com a equipe, agora era dono dele. E eu não precisava gritar. O silêncio gritava por mim.
Ele pigarreou, como se me devesse dinheiro. Rafael, você pediu, o quê? Sua voz vacilou no meio da frase. Você licenciou o sistema Razor Frame. Você é o inventor. Eu lancei um olhar para a foto emoldurada atrás dele. Nela, ele e o CEO seguravam uma placa dourada falsa com os dizeres Prêmio de Inovação 2022. Lembro-me de eles entregando a ele. Ele leu um discurso que eu escrevi. Eu nem fui convidado para aquele jantar de gala. Sim, concordei. Por que diabos você não nos contou? Você trabalha aqui. É a nossa ferramenta. Dei de ombros. Engraçado. Vocês deixaram bem claro que eu era só uma engrenagem. Achei que não se importassem com quem fez a chave. Ele se levantou tão rápido que sua cadeira bateu na parede. Você sabotou a empresa. Errado. Eu a salvei. E depois coloquei o preço de mercado. Vocês que nunca leram as letras miúdas. Ele saiu correndo da sala. Ouvi seus sapatos rangendo no linóleo do corredor como um rato preso em um duto de ventilação. 10 minutos depois, a CEO estava parada na minha mesa com os advogados atrás dela. Ela exibia aquele sorriso falso e amigável que os advogados corporativos usam quando estão tentando agir como se você tivesse acabado de rabiscar as projeções trimestrais deles com uma caneta esferográfica e um carimbo de $2. Gostaríamos de discutir a possibilidade de adquirir uma licença para o Razor Frame, disse ela em um tom uniforme e medido, mas sua pálpebra esquerda tremia traiçoeiramente. O diabo está nos detalhes. Claro, respondi. Vocês podem fazer uma oferta através da Muffin LLC. A CEO piscou. Muffy. Era o nome da minha cachorra. Ela morreu muito antes de alguém naquela empresa sequer saber meu nome. Senti que devia ser mais leal a ela. A advogada parecia que tinha acabado de morder um limão. Sem esperar por um convite, a CEO se sentou, juntou as mãos e declarou: Estamos dispostos a ser generosos se você nos ceder os direitos de propriedade integrais. Recostei-me na cadeira, deixei-a suar um pouco e então tirei de debaixo da mesa uma pasta de manilha que eu havia preparado justamente para aquele momento. Entreguei a ela como um dealer de blackjack, em um movimento rápido. Dentro não havia contraproposta, nem mesmo número, apenas uma foto do diretor do Seja Grato em um bar, bêbado, contando ao barman que ele era quem havia inventado a ferramenta que salvou a empresa. Eu estava nas sombras, no fundo do salão, assistindo à foto. Cada detalhe, incluindo a data e a hora, estava perfeitamente registrado. Uma legenda rabiscada com marcador grosso dizia apenas 4 palavras: bobagem, não invenção. A CEO empalideceu, seus olhos fixos na foto. A advogada da empresa parecia um fantasma. Eu considerarei vender minha participação, disse eu lentamente, somente depois que ele for embora. Não, demitido. O nome dele precisa ser apagado de todos os materiais. E eu quero o escritório dele. Pintem-no de novo, se for preciso, mas ele será meu. Um silêncio pairou na sala. O único som era o da caneta da advogada rabiscando furiosamente uma nova página do inferno. Eles não o demitiram naquele dia. Não, isso seria muito misericordioso. Em vez disso, começaram a tratá-lo como um tumor maligno que não podia ser removido ainda. Apenas isolar, matar de fome e planejar silenciosamente a cirurgia. A primeira coisa que fizeram foi cortar o acesso dele aos sistemas internos. Auditoria temporária, disseram a ele. Então, sua agenda ficou vazia. Sem reuniões, sem convites, sem mais ilusões de ser o mago por trás das cortinas. Apenas um homem triste em uma mesa com um laptop bloqueado e uma xícara fria do antigo status. Eu sei disso porque ele foi transferido para 2 andares abaixo, perto do armário do zelador. Sem placa de identificação, sem janela, apenas uma mesa. Isso foi tudo. Na manhã seguinte, passei no novo escritório dele, segurando um donut em uma mão e com um pique na minha passada que eu não sentia desde 2017. Ele estava olhando para o monitor desligado como se devesse alguma coisa a ele. Bom dia, disse eu, lambendo o glacê de açúcar do meu polegar. Ainda não encontrou um novo emprego? Seus olhos se arregalaram, ficaram vermelhos, brilhantes, mas ele forçou um sorriso. Aproveite enquanto pode. Ah, eu vou, respondi. Cada minuto pago. No final da semana, a corporação assinou um contrato de licenciamento de 3 anos com a Muffin LLC pelo dobro da taxa inicial. Querem saber por quê? Porque eu tinha acordos em andamento com 2 outras empresas semelhantes à nossa, concorrentes.
Uma delas estava em negociações diretas com nosso maior cliente. De repente, o Razer Frame não era apenas uma ferramenta, mas uma alavanca. E agora estava nas minhas mãos. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Uma noite, por volta das 11, eu estava mexendo em um protótipo de próxima geração do Razer Frame Micro na minha garagem. Menor, mas mais inteligente. E não precisa de eletricidade para ouvir passos do lado de fora. Primeiro, o estalo do cascalho, depois batidas. É ele, o diretor do Seja Grato de moletom. Com a aparência de quem acabou de sair de um podcast de autoajuda que passou um tempo em uma garrafa de uísque. Você está me seguindo? Pergunto. Não, ele murmura. Seus olhos estão fundos. Eu só preciso conversar. Eu deveria ter batido a porta na cara dele, mas deixei-o falar. A curiosidade é uma droga desagradável. Estou perdendo tudo, ele diz. Estão me mantendo longe do conselho. O RH está me ignorando. Tenho 2 filhos na faculdade, cara. Eu me encosto na minha bancada. E daí? Quer que eu sinta pena? Desculpas por ter falsificado meus próprios documentos. Eu quero entrar, ele diz. Você está decolando. Você tem negócios rolando. Eu posso ajudar. Eu conheço compradores. Eu posso prospectar. Você quer um emprego? Eu pergunto, com uma expressão inescrutável na Muffin LLC. Ele acena com a cabeça. Eu farei qualquer coisa, até mesmo um contrato. Apenas não me deixe assim, para morrer. Eu me aproximo, pego uma pequena pilha de papéis de uma prateleira, um currículo antigo, o currículo dele. Eu imprimi algumas semanas atrás, depois de vê-lo estragar uma apresentação no Zoom, falando em um microfone mudo por cerca de 20 minutos. Você nunca se perguntou, eu disse, folheando as páginas, por que eu não saí quando você me negou uma promoção? Ele piscou. Não respondeu. Porque eu queria isso, eu disse, não vingança, mas triunfo. Você sentado na minha cadeira, você implorando, você esperando, você se acostumando. Eu estendi o currículo para ele. Ele o pegou com dedos trêmulos. Então eu apontei para a parte inferior. Lá estava um adesivo vermelho com letras grossas. Rejeitado. Seja grato por ter para onde ir. Eu fechei a porta da garagem e apaguei as luzes. Na manhã de segunda-feira, sua vaga de estacionamento havia sumido. Eles literalmente arrancaram a placa. Pintaram o meio-fio. Eu observei enquanto ele circulava pelo estacionamento 3 vezes antes de desistir e estacionar a 2 quarteirões de distância, arrastando sua pasta como se estivesse cheia de tijolos e arrependimentos. Dentro, a fábrica de boatos crescia como um cogumelo venenoso. O RH estava iniciando uma reestruturação, o que, na linguagem corporativa, significava: estamos cavando sua cova profissional. Mas a lápide ainda não está pronta. O homem que antes dava ordens para todos os lados agora se esgueirava pelo escritório como um professor substituto espancado que ninguém levava a sério. Mas eu não estava me alegrando. Pelo menos não abertamente. Eu mantive minha cabeça baixa, meus e-mails concisos, minhas reuniões focadas. O licenciamento do Razer Frames me permitiu estar em todas as reuniões de estratégia, em todas as discussões de produtos, em todos os relatórios financeiros. Eles até me ofereceram um cargo, diretor sênior de inovação. Eu recusei, dizendo que preferia ser um consultor e inventor. Nada grita mais independência do que não precisar de um título para dominar uma sala. No final daquela semana, o CEO veio até minha mesa, sorrindo e segurando uma pasta de couro cara. Nunca vimos esse nível de interesse de terceiros, ele declarou, acenando para a crescente fila de potenciais licenciados. Havia admiração aberta em sua voz e uma pitada de inveja em seus olhos. Você é um gênio, Rafael. Somos incrivelmente sortudos por ter você. Eu apenas sorri educadamente em resposta. Imediatamente, veio à mente o momento em que esse mesmo homem não conseguiu me reconhecer em um grupo de 3 pessoas. E enquanto todos ao meu redor se alegravam com o avanço da empresa, eu estava freneticamente martelando o último prego no caixão, o Razer Frame X. Não era apenas um sistema, mas uma construção modular, integrada à inteligência artificial, capaz de se adaptar a diferentes especificações de linha sem o uso de ferramentas tradicionais. Durante uma demonstração para um cliente, o CEO deles quase engasgou com seu charuto. Foi quando percebi que não estava apenas à frente do meu tempo, eu era o tempo. E o diretor seja grato, enquanto isso, estava se desfazendo.
Uma vez eu o peguei na sala de descanso, olhando fixamente para uma xícara de café e murmurando para si mesmo. Quando ele levantou os olhos e me viu, por uma fração de segundo, apenas um momento, eu pensei que ele estava prestes a chorar. Ele tentou me encurralar novamente. Desta vez no corredor. Você nunca vai me deixar tocar, ele implorou. Nem mesmo a próxima versão. Eu inclinei minha cabeça para o lado. O mesmo cara que chamou minhas ideias de hobby de lixo? E agora você quer um lugar na minha mesa? Eu estava sob pressão, ele respondeu. Eu tinha cotas. Você acha que este trabalho era fácil? E você acha que o meu era fácil? Eu retruquei. Você acha que chegar mais cedo, sair mais tarde, criar as ferramentas que salvaram sua pele enquanto você pegava o crédito e me jogava sobras era fácil? Ele não tinha resposta. Apenas uma veia pulsando em sua têmpora e um cheiro rançoso de arrependimento impregnado em seu paletó. Eu me virei lentamente, deixando-o fervendo em silêncio. Naquela noite, minha caixa de entrada tocou com a mensagem que eu estava esperando, interessada em adquirir, oferta de 4,3 milhões de dólares por todo o pacote Razer Frame, do nosso maior concorrente. E, o mais importante, eles queriam um ponto de consultoria. Eles queriam que eu supervisionasse a transição. Eu me servi um uísque, recostei-me na minha cadeira. Eu construí não apenas uma ferramenta. Eu construí minha própria estratégia de saída. Eu estava prestes a sair, segurando o coração pulsante da empresa. Eu não disse sim à oferta. Não imediatamente. Eu deixei pairar no ar, como o cheiro de torradas queimadas em uma casa com fiação antiga. Não dito, mas inegável. Enviei para o nosso CEO com uma mensagem curta. Você disse que agora somos parceiros. Vamos ver o que esse parceria vale. Sem emojis, sem assinatura. Deixei ele remoer isso. Na manhã seguinte, entrei na sala de reuniões e vi mais cabelos grisalhos do que na Avenida Paulista. Todos os executivos, todos os investidores com crachás, até o cara que veio de Kyoto, sussurrando algo em um fone de ouvido como se estivesse negociando uma libertação de reféns. O CEO forçou um sorriso de está tudo bem que só aparece quando nada está. Gostaríamos de discutir alternativas à aquisição, uma compra interna, opções de ações, uma parceria de longo prazo. Tradução. Por favor, não entregue nosso futuro aos concorrentes. Lentamente, sentei-me na cadeira, abri minha pasta de couro e, pela primeira vez em muito tempo, não estava com pressa. 2 andares abaixo, o diretor Seja Grato banhava-se em suor, a camisa de mangas curtas colada ao corpo. A avaliação era uma farsa, um obituário corporativo meticulosamente projetado em PowerPoint. A equipe de RH, impassível, aguardava com um pacote de documentos de rescisão e uma caixa de papelão, fria e impessoal, para os despojos de sua mesa. Um estagiário me contou depois que, após ser dispensado, ele ficou encarando a parede por 20 minutos, o olhar perdido, como se a realidade ainda não tivesse se materializado. Às 16h42, ele partiu, carregando a caixa de papelão como um fardo, o rosto pálido e fantasmagórico. Ninguém aplaudiu. Ninguém disse nada. Exceto eu. Eu o observei partir do saguão. Quando ele passou por mim, ergui minha caneca de café em um gesto que beirava o sarcasmo. Seja grato, eu disse, as palavras carregadas de ironia, por ter tido um emprego. Ele não me encarou, não esboçou reação. Apenas seguiu em frente, lento e cabisbaixo, como se a própria gravidade, finalmente, tivesse compreendido sua irrelevância. Naquela noite, o CEO me ligou pessoalmente. Ignorou o protocolo, dispensou a assistente. A ligação veio direto. Sua voz, embora controlada, tremia levemente. Exigimos uma contraproposta, declarou ele. Nosso conselho aprovou uma oferta de aquisição, Razer Frame, toda a propriedade intelectual e uma cláusula de consultoria vitalícia. 6,2 milhões de dólares, mais 10% de royalty sobre todos os produtos futuros baseados em seus projetos. Um silêncio denso pairou na linha. Respirei fundo. E meus termos, respondi, vocês terão total liberdade criativa. Seu nome em todas as patentes, seus projetos preferidos e o escritório da esquina já está sendo repintado. Você não quer o escritório? Perguntou, surpreso. Deixe para alguém que não foi esmagado nos últimos 10 anos. Uma pausa hesitante. E a posição, você também não a quer? Não. Quero liberdade de criar e o poder de sair no instante em que sentir o cheiro de outro seja grato no corredor.
Fecharemos o acordo amanhã. Na quinta-feira, a Muffin LLC foi oficialmente dissolvida. Os fundos foram transferidos, as patentes registradas sob meus termos, em minhas cláusulas, com minha assinatura. O comunicado de imprensa foi conciso e direto. O criador do Razer Frame entrou na liderança da empresa como resultado de uma aquisição interna histórica. Nem uma palavra sobre aquele cara que uma vez disse que minhas ideias pertenciam à lata de lixo. Mas agora, na minha caixa, logo atrás do contrato da minha chave dinamométrica favorita, há um guardanapo dobrado de um bar a 3 cidades daqui. Está manchado de uísque, tinta e desespero. Rabiscado com uma mão trêmula. Você venceu. Eu estava errado. B. Eu não joguei fora. Guardo como um lembrete. De que às vezes a melhor vingança é deixá-los observar você construir tudo o que eles pensavam que você nunca construiria. 3 semanas após o fechamento do negócio, voltei para a mesma sala de descanso onde antes esquentava silenciosamente um bolinho de carne sem graça no micro-ondas, enquanto o diretor Seja Grato divagava sobre criptomoedas e viagens de golfe para as quais eu nunca seria convidado. Só que agora as pessoas levantavam a cabeça quando eu entrava. Acenos, meio sorrisos, respeito ou talvez medo vestido com calças caque. A expansão do Razer Frame começou oficialmente. Na segunda fase da implantação em toda a empresa, adivinhe quem o conselho de administração escolheu para liderar a integração? Não eu. Eu escolhi outra pessoa. Uma jovem chamada Fernanda do Departamento de Controle de Qualidade. Uma vez ela ficou até tarde para me ajudar a depurar um problema em um protótipo que ninguém mais se importava. Eu disse ao conselho de administração, dê a ela as rédeas ou eu saio. Nenhuma outra pergunta foi feita. Enquanto isso, comecei a projetar outra coisa. Não uma ferramenta, não um dispositivo, mas um firewall, legalmente impecável e à prova de balas, entre meu trabalho e a possibilidade de empresa se apropriar dele novamente. Tudo que eu tocava a partir daquele momento vivia sob um novo item que eu mesmo havia escrito, enterrado na 7ª seção do contrato de serviços de consultoria, intitulado Autonomia do Criador e Independência de Royalties. Na mesma semana, ouvi um boato. O diretor de Seja Grato, cujo nome verdadeiro era Bruno Oliveira, embora ninguém usasse, foi visto no centro da cidade. Não na empresa, não em uma startup, nem mesmo em um evento de networking. Ele estava dirigindo um Uber. No começo, soava como lenda urbana, um conto de vingança divina sussurrado nos corredores do escritório, uma forma de adoçar a amarga pílula das demissões. Uma daquelas histórias que faziam o karma parecer real. Mas eu nunca acreditei. Até aquela noite. Eu tinha chamado um Uber para um jantar com um de nossos parceiros europeus. E ali estava ele. Bruno. Um espectro em moletom cinza, com manchas de suor denunciando o pânico. Seus olhos, fundos em órbitas escuras, revelavam um homem assombrado por boletos e pesadelos de execução hipotecária. Ele parecia 10 anos mais velho. No primeiro momento, ele não me reconheceu. Apenas me encarou pelo retrovisor, um olhar vago e distante, e murmurou, para Rafael Souza. Aham, respondi, tentando soar casual. Quanto tempo, hein? O silêncio que se seguiu foi como um terremoto devastando uma igreja. Seus dedos se crisparam no volante, apertando com tanta força que teme que o plástico rachasse. Ele permaneceu mudo até o semáforo da Avenida Paulista fechar. Então, quase inaudível, como se estivesse falando consigo mesmo, ele disse, eles nunca deveriam ter escolhido você. Arqueei uma sobrancelha, surpreso com a amargura em sua voz. Não me escolheram. Eu me certifiquei de que eles não tivessem escolha. Ele continuava olhando fixamente para frente, a mandíbula travada em uma linha tensa, denunciando a fúria que fervia em seu interior. Eu dei a essa empresa toda a minha vida. Cada passo, cada noite em claro. E eles me jogaram no vaso sanitário assim que você acenou com sua bugiganga patética. Eu me inclinei ligeiramente para a frente. Você construiu seu trono sobre os méritos dos outros, sobre o trabalho que você não fez. Você acha que eu acenei para eles? Não, Bruno. Eu mereci isso em silêncio, sozinho, enquanto você ensaiava seu discurso de vitória no espelho. Parecia que ele estava prestes a parar o carro e desabar em lágrimas, mas se conteve. Apenas dirigiu, as mãos tremendo, o rádio em silêncio. Quando chegamos ao restaurante, abri a porta e hesitei. Não se trata mais de vingança, eu disse. Trata-se de gravidade. Você subiu uma escada construída nas costas de outras pessoas.
Cedo ou tarde, a gravidade alcança a todos. Estendi a ele uma nota de $100. Não pela corrida, mas pelo lembrete. Ele não agradeceu. Apenas olhou para o painel, como se ele pudesse lhe dizer onde ele havia errado. Saí, ajeitei meu casaco e entrei no restaurante, onde as pessoas sabiam meu nome, onde eu era o convidado principal, e não quem servia o café. E naquele exato momento, percebi algo com clareza cristalina. O verdadeiro poder não está na invenção. Está em ser dono da sua história, não permitindo que as pessoas erradas escrevam o seu final. 2 dias depois, Bruno me enviou um e-mail. Sem assunto, apenas uma mensagem vazia com um anexo. Um arquivo PDF chamado Proposta de Trabalho Freelancer Bruno Oliveira PDF. Eu o abri. 3 páginas, terrivelmente formatadas. Ele estava oferecendo suas consultorias para a próxima versão do Razer Frames. Dizia que tinha ideias de como melhorar a compatibilidade do fluxo de trabalho, até mesmo se referiu a jargões da moda que ele costumava ridicularizar. Transformação ágil, sinergia de dados. Eu não respondi. 1 hora depois, ele enviou outro e-mail. Uma única frase: você venceu, mas você pode pelo menos não me apagar da memória. E foi aí que eu percebi que não se tratava de dinheiro. Tratava-se de memória. Do medo de desaparecer no nada. Veja bem, caras como Bruno não têm medo de perder. Eles têm medo de serem esquecidos. O risco de ser apagado da história da empresa, como se nunca tivéssemos existido. E, na verdade, ele já havia sido removido do site. A placa de diretor de inovação foi jogada em um armário. Mais tarde, transformamos em um armário para equipamentos de yoga. Mas meu nome estava nos contratos, revistas de negócios, artigos científicos. Droga, estávamos preparando um discurso principal onde eu seria apresentado pelo CEO no palco. Encaminhei o e-mail dele para o departamento jurídico com a anotação: recusado profissionalmente. Sem mais interações, porque eu não ia jogar uma boia para que ele pudesse escorregar de volta para algo que ele nunca respeitou. Ele não queria redenção. Ele queria significado. Enquanto isso, o Razer Frame X estava indo para o teste beta. 3 empresas se inscreveram para adoção antecipada, totalizando $7 milhões. Fernanda estava liderando a integração como se tivesse nascido para isso. Eu me certifiquei de que seus bônus fossem dobrados. E seu nome foi adicionado aos documentos internos de patente. Ninguém se surpreendeu porque agora, quando eu dizia algo, as pessoas ouviam. Mas quanto mais perto chegávamos da feira comercial, mais estranhas as coisas ficavam. Estávamos prestes a apresentar o pacote completo do Razer Frame, incluindo o X, no centro do salão principal. 3 dias antes do evento, recebi uma ligação de um concorrente na Argentina. Achei que você deveria saber, disse ele. Alguém entrou em contato conosco alegando ser co-criador do Razer Frame e estava tentando nos vender uma versão corrigida. Eu não precisei perguntar quem era. Bruno tinha chegado a um ponto de desespero em que vendia mentiras em estacionamentos e caixas de entrada de e-mail. O homem estava tentando reescrever a história. Eu era um personagem secundário na minha própria história de origem. Agradeci a quem ligou, desliguei e então fiz minha ligação. No final do dia, nossa equipe jurídica preparou uma ordem de cessação e desistência tão brutal que poderia fazer um padre chorar. Dentro, estavam gráficos, registros de bate-papo, logs de acesso, uma declaração assinada sob juramento. Não era apenas poder jurídico. Era uma biografia transformada em arma, prova de que cada centímetro do Razer Frame, do esboço ao silício, carregava minhas impressões digitais. E no último parágrafo, Bruno recebia uma última condição: uma retratação pública ou um processo judicial completo. Ele cedeu em 1 hora, assinou a retratação e a enviou de volta sem comentários. Mas não foi sua capitulação que me impressionou. Foi a única linha que ele rabiscou sob sua assinatura. Eu pensei que se dissesse isso com frequência suficiente, talvez se tornasse verdade. Fiquei sentada ali por um tempo, apenas olhando para aquelas palavras. Não por pena, não por raiva, mas porque finalmente entendi o que o assombrava. Não era que eu o tinha derrotado, mas que eu nunca precisei dele. Na manhã da exposição, eu estava no salão principal sob luzes mais brilhantes do que a verdade. O Razer Frame X brilhava atrás de mim como um troféu de guerra. Elegante, aerodinâmico, uma máquina que não apenas otimizava a produção, mas a reescrevia. Devia ter umas 200 pessoas na sala, e milhares assistindo online.
Nos bastidores, 6 executivos andavam de um lado para o outro, tentando fingir que suas gravatas não estavam o sufocando. O CEO me apresentou com um sorriso tenso e listou conquistas que não existiam 6 meses atrás. Hoje, vocês ouvirão a mente por trás do Razer Frame, o homem que está construindo nosso futuro. Aplausos, alguns assobios esparsos. Caminhei até o microfone, calma como alguém que já viveu seu fim e decidiu voltar para um bis. Inovação é uma coisa engraçada, comecei. Todo mundo a ama quando funciona. Mas ninguém quer estar perto quando ainda está sangrando e feia. Risos, algumas cabeças acenando. Uma mulher na segunda fila sussurrou: "É isso aí." Contei uma história, não sobre Bruno, não diretamente, mas sobre como algumas ideias nascem da necessidade e outras do desprezo. Mostrei gráficos, protótipos, registros de bugs, e-mails reais. Uma apresentação que não apenas anunciava um produto, mas se confessava nele. E no final, quando mudei para o último slide, não havia um logotipo. Lá estava a Muffin. Sim, lá estava ela, minha cachorra, sentada na garagem, ao lado do primeiro protótipo tosco do Razer Frame feito de papelão. A língua pendia de um lado, o rabo abanava freneticamente, e a legenda dizia tudo: construído para aqueles que acreditam em você quando ninguém mais acredita. A sala mergulhou em um silêncio denso, quase palpável, que explodiu em aplausos e exclamações de repente. Quando a multidão começou a se dispersar, os executivos me cercaram, sorrisos brilhantes, oferecendo bebidas, pedindo entrevistas, selando acordos com apertos de mão cheios de promessas vazias. Mas eu me desculpei, inventei uma desculpa qualquer e escapei pela porta dos fundos. A necessidade era incontrolável. Acendi um cigarro, o primeiro em 6 longos anos. A fumaça subiu lentamente no ar frio da noite. Do outro lado da rua, espreitando nas sombras perto da plataforma de carregamento, eu vi um homem observando. O capuz obscurecia seu rosto, quase o tornando invisível. Mas eu não precisava ver seus olhos para saber quem era. Bruno. Ele permaneceu imóvel, sem um aceno, apenas uma figura sombria parada ali, congelada como uma estátua esquecida, abandonada pelo tempo e pelas pessoas. Dei uma longa tragada no cigarro, sentindo a nicotina queimar meus pulmões. Sacudi as cinzas e me virei. Porque a verdade é que alguns fantasmas não precisam ser confrontados. Às vezes, a maior vitória é simplesmente deixá-los para trás, assistindo você partir com tudo aquilo que eles pensaram que iriam te enterrar. Eu criei o Razer Frame com minhas próprias mãos. Mas o que eu realmente fiz foi forjar um futuro onde ninguém mais pode me dizer como ser grato por um emprego. Eles não me oferecem empregos agora. Eles licenciam meu legado. E cada vez que um cheque de royalty chega, ele sussurra o único nome que sempre importou: Rafael Souza.